É verdade que a fonte pode ser protegida pelo jornalista e o jornalista está protegido pelo direito de proteger a fonte, ou isso, do ponto de vista jurídico, não vale nada? Não, do ponto de vista jurídico, vale bastante. A fonte é, de fato, o sigilo de fonte, na verdade nem a fonte, né? É o sigilo em relação à fonte que é protegido. Agora, a Constituição, no artigo 5º, acho que inciso 14, ela diz exatamente que esse sigilo se protege desde que seja para o exercício profissional do jornalista. Então, claro, essa fonte precisa ter uma intenção que seja de prestar informações de relevância pública e o jornalista precisa estar na posição de exercer profissionalmente, por meio das informações prestadas pela fonte, a sua profissão. Se de alguma forma aquele exercício profissional ele está maculado, vamos dizer assim, ou aquela fonte tem uma intenção que não seja de prestar informações de relevância pública, isso tudo pode ser relativizado. Então, existe uma proteção sob qualquer preço ou sob qualquer intenção de se publicar algo. Precisa haver, sem dúvida alguma, um exercício profissional jornalístico e uma intenção informativa na revelação, na proteção daquela fonte. Existe algum limite? Muito bem. Tem esses, vamos supor que tem um interesse público e seja a pessoa esteja exercendo a profissão. Mas se for uma fonte, por exemplo, que pode estar falando de um crime, e pode ser uma pessoa fundamental ou como testemunha, ou até mesmo para identificar um criminoso. A proteção ainda existe sobre qualquer, como se fosse quase que o padre, quando confessa para o padre guarda aquilo até a morte, e pelo que eu saiba, a justiça não pode correr atrás. Mas no caso do jornalista, existe um limite ou essa proteção é total? Veja, o primeiro, tá, a gente precisa também relativizar o seguinte: a gente está aqui falando do ilícito, ou de uma conduta lícita ou ilícita, ou seja, do ponto de vista ético é outra história, né? Então, os limites éticos de se utilizar uma fonte, os limites éticos de se entender esse ou aquele tema como de relevância pública, tudo isso está à parte, a gente não está abordando desse ponto de vista quando fala do sigilo de fonte constitucional. Então, se o tema é ou não, vamos dizer assim, agradável, ou deve ou não ser publicado, a gente teve, né, há pouco tempo atrás, inclusive, os veículos de comunicação se unindo em torno da possibilidade de não se revelar o nome de assassinos, daquele assassino que chacinou crianças. Tudo isso está dentro do universo ético, não do universo jurídico necessariamente. Então, se uma fonte é utilizada para uma finalidade que não é ética, não necessariamente isso é um ilícito. Agora, por exemplo, vamos pensar então num ilícito. Um jornalista, ele tem a possibilidade de se basear em documentos, ele tem a possibilidade de apurar os fatos de outras formas que não apenas com a fonte, mas ele se vale apenas da fonte e depois ele quer proteger a fonte para não precisar prestar nenhuma informação em juízo ou qualquer coisa do gênero. Isso torna a fonte impugnável? Sem dúvida alguma. Ele pode até proteger a fonte, mas ele se expõe, ele dá a cara, a tapa, literalmente, do ponto de vista jurídico, se aquela fonte for protegida. Então, é necessário que exista por exemplo, se o jornalista tem a possibilidade de apresentar os fatos não apenas pela fonte, ele só apresenta a fonte, ele perde a possibilidade, sem dúvida alguma, daquela fonte ser a sua boia de salvação. Se o jornalista, por exemplo, controverte toda uma realidade em cima apenas de uma fonte, e não revela nada, não tem como, aquilo não tem respaldo em mais nenhum lugar, aquilo não tem nenhum contexto, ninguém mais, não é uma fonte só e não duas. A gente não tem
como buscar nenhum percurso para ele ter chegado naquela fonte. Isso também expõe o jornalista. Então a fonte, ela não pode servir a uma espécie de denuncismo jornalístico. Isso é bastante relevante se dizer para, sobretudo, jornalistas que iniciam a sua profissão. Não basta ter a fonte, às vezes, é o primeiro passo para você da sua apuração. Ela vai te dar o norte de quais são os outros documentos ou os outros fatos que você deve buscar. Se você ficar só na fonte e publicar imediatamente, a gente está nesse momento, né, de tudo ser publicado primeiro. O jornalismo, eu acho que entrou num lugar perigoso, que é disputar no tempo e não na análise, na complexidade, a análise dos fatos, né? Quem publica primeiro faz o melhor jornalismo e não quem analisa de forma mais complexa os fatos. Esse tipo de armadilha leva, às vezes, o jornalista a ouvir de uma fonte, a ser usado pela fonte, muitas vezes a se escorar apenas na fonte, e isso, em juízo, não se sustenta de forma alguma. O que também é bom reforçar aqui, né, André, que é um outro risco também, inclusive de citar outros meios de comunicação. Há uma informação caluniosa ou qualquer erro grave nesse sentido de estar passando adiante uma mentira ou algo que afete, né, a reputação da pessoa, citar a fonte, digamos, a sigilosa ou não é defesa jurídica, né? Se falar, mas o Estadão deu e o Estadão cometeu o erro, isso não protege ninguém. Lúcio, isso cada vez mais é recorrente, é impressionante. Eu tenho encontrado isso na minha advocacia, no meu dia a dia, cada vez mais. Então, e muitas vezes, né, assim, aqui cá entre nós, né, no fim de semana tá o plantonista, então ele só vai lá replicar notícias, às vezes, dos grandes veículos, e às vezes o veículo tem uma fonte, mas essa fonte do veículo ela não está protegendo você que replicou a matéria, está protegendo, em tese, o veículo que publicou originalmente. Então, se você replicou sem qualquer tipo de respaldo, sem qualquer tipo de checagem, a responsabilidade nua e crua é sua que replicou. E às vezes acontece muito, o veículo depois vai lá, é, é, o que publicou originalmente se desmente ou cria algum, enfim, chega a algum acordo em relação àquilo que publicou e você fica totalmente exposto por ter replicado. É necessário que veículos que replicam notícias chequem de novo. É necessário que eles. O trabalho não é só de copiar e colar, é o de ir atrás daquela notícia e buscar suas próprias fontes. É. Infelizmente não é nada novo, André. A gente pode estar tendo mais por causa da internet, mas quando eu comecei a carreira, era conhecido no métier como Gillette Press, né, que você cortava com gilete o artigo do jornal e repetia onde fosse. Mas o risco sempre existiu de você estar copiando e sempre eu acho que essa falsa impressão de que se citar de onde é que veio é uma forma de proteger. Não é. Né? É importante ressaltar. Não é. Às vezes eu vejo que os jornalistas acreditam que fonte ou que citar de onde veio é como se fosse um Pix, né? Lembra aquela brincadeira? Você encosta aqui é o Pix, aqui eu não estou protegido e pronto. Não, não é verdade. Você é corresponsável pelo que você republica e, como eu disse, a fonte precisa estar amparada pelo interesse público, pelo interesse informativo e também por outros elementos. Se você ficar só com a fonte, você sem dúvida alguma está exposto. Agora, existe, e eu sinto também isso, Lúcio, isso, claro, essas questões, né? Hoje em dia a gente fala muito em erros jornalísticos como se fossem novidades, mas barriga e se copia e cola, diversos outros elementos que a gente hoje identifica, sempre existiram no jornalismo, mas existe, de fato, uma armadilha, entendo eu, do mundo moderno, que é a urgência da publicação. Então, é necessário que você chegue primeiro, ou acredita-se que seja necessário que você chegue primeiro para dar determinada notícia. Eu vejo, por exemplo, uma comparação com a literatura,
O Machado de Assis, por exemplo, ele não foi o primeiro a tocar nos assuntos que ele tratou. Ele certamente não foi o que melhor aprofundou-se em nenhum assunto, mas ele foi o que melhor leu o seu momento. Lacan foi o que melhor leu Freud, não foi o primeiro que falou de Freud. Então, é necessário, talvez, que o jornalismo entenda a necessidade de retomar, sobretudo o jornalismo investigativo, que usa, se vale muito de fonte e que caiu muito numa esfera de denuncismo, de utilizar as fontes como matéria prima e única das suas matérias. É necessário, sem dúvida alguma, que a complexidade na análise retome as redações e não mais a necessidade de ficar disputando com o primeiro que dá a notícia. Volta o interessante também da área até comercial, pensar no comercial, que essa corrida em parte também começou. Primeiro, fomos os primeiros, enfim, mas foi também a corrida pelos cliques na internet, né? Quantas impressões, quantos usuários. Pelo menos agora, a esperança é que você comece a ter uma certa, que o mundo se acalme um pouco mais, porque as empresas de comunicação estão descobrindo que isso não gera dinheiro. Números não geram dinheiro. E a qualidade é importante, que as pessoas pagam assinaturas pela qualidade, não por notícia de última hora. Então pode ser esperança de que isso mude. Me permitir. Há algum tempo, um jornalista me procurou para, enfim, falar sobre um determinado fato que ele estava apurando. Ele falou: estou há 3 meses fazendo a apuração desse fato e, enfim, queria uma entrevista sua e tal. E eu dei a entrevista. E depois de um tempo, perguntei a ele, falei: e aí, caiu a pauta? Eu não vi nada. Ele falou: não, sabe o que aconteceu? E num grande veículo. O que aconteceu é que o assunto que eu estava apurando há 3 meses, alguém deu uma matéria de 3 linhas e caiu. A chefia cortou a minha matéria. Então ele estava apurando há três meses e uma nota de 3 linhas fez cair. Então também tem um pouco uma acreditar-se nisso, os próprios jornalistas, ou talvez a estrutura, às vezes acredite que o público se contenta simplesmente com tocar no assunto. E como você bem disse, não é verdade. Eu acho que as pessoas podem ler a nota, mas o que elas compram é a complexidade da análise. Exatamente, que é a profundidade que é precisa. E, André, você comentou a fonte, claro, a gente falou da pessoa, que muitas vezes ou tem informação diretamente, ou é uma questão de passar documentação, de ter acesso à documentação que ajude, que possa provar o que está sendo argumentado na matéria, o que está sendo apurado. Ah, muitas desses documentos, muitas vezes, são documentos confidenciais, ou que exigem certas proteções, ou podem até ter proteções legais, especialmente de governo, e que não deveriam ser públicos. Em outras palavras, é a utilização de documentação que, de uma certa forma, ou até bem claramente, seria ilegal. E foi obtido, provavelmente, de uma maneira também não legal, né? Duvido que se há um inquérito sigiloso, que o documento possa ser liberado para terceiros, ainda mais jornalistas. Mais uma vez, do ponto de vista legal, qual é a situação? A gente tem a situação prática. Do ponto de vista legal, qual é o status? Existe proteção ou o jornalista, na prática, está lidando com um material, dizendo diretamente, roubado de algum lugar, de uma delegacia, de um ministério, de onde for? Olha, Lúcio, essa é uma questão interessante. O Dr. Lorival Santos, que é meu pai sócio, ele sempre diz uma coisa que eu acho muito importante. Ele fala assim, o inquérito, o processo, os documentos do processo podem estar sob sigilo. Os fatos pertencem ao mundo e não ao inquérito ou ao processo. Então, os fatos que estão dentro de um inquérito, eles nunca são sigilosos. Os documentos, sim. Então, se você, jornalista, reproduz o documento,
isso é uma reprodução que pode ser entendida como ilegal. Mas se você reproduz o que está em jogo ali, o que está sendo discutido, isso não pode ser entendido como ilegal. Porque aqueles fatos pertencem ao inquérito e também ao mundo. E muitas vezes nós precisamos entender que aqueles fatos que estão tramitando em juízo sob algum tipo de sigilo não deveriam necessariamente estar. E aquilo não pode ser combatido porque a gente não sabe o que tem lá, está sob sigilo. Então, se o jornalista não pudesse de nenhuma forma retratar o que está sob sigilo, nós estaríamos absolutamente na mão, às vezes, de um juiz, às vezes de dois, três, enfim, ou do próprio judiciário como um todo, para impedir enfim, teria controle, vamos dizer assim, sobre a divulgação de fatos relevantes. Eu vou dar um exemplo prático de algo que permeia a nossa vida há algum tempo. Os inquéritos que tramitam no STF e que eram inicialmente os das fake news, depois se desdobraram em 8, hoje há 8 inquéritos sobre inquéritos do dia 8, inquéritos das mídias, não sei o quê, enfim, cada um tem um nome, aquilo tramita há 4 anos e poucos meses, e sob sigilo. E aí eu te pergunto, que interesse jurídico justificaria inquéritos tramitarem 4 anos sob sigilo? Poxa, se aquilo tem uma necessidade de apuração relevante, que não pode chegar a ninguém, bom, 4 anos é um tempo já suficiente para alguma conclusão. Se não se chegou a nenhuma conclusão, acho que há no judiciário a necessidade que ele exponha a nós o que afinal se apurou durante esses 4 anos. Então, nós também não podemos ficar na mão do judiciário com a escolha do que é ou não sigiloso para poder revelar. E aí nasce, sim, o interesse, muitas vezes jornalístico e público, de se revelar o que está dentro dos inquéritos ou dos processos que estão sob sigilo. Muitas vezes esse sigilo não é bem-vindo à democracia, embora seja legalmente imposto pelo judiciário. Aqui, por exemplo, na Inglaterra, a ordem de um juiz de proibir a divulgação de algo não há como passar por ela. Os fatos ainda passam a ser proibidos também. E aí tem o tal do contempt of court, né? E o jornalista pode ir para a cadeia se ele divulgar. Eu mesmo tive uma situação interessante já há muitos anos, quando houve um famoso crime aqui, 2 meninos jovens, eles tinham um pouco mais de 10 anos, assassinaram quase que um bebê, um menininho de 2, 3 anos. Um negócio horroroso. E por serem crianças, houve a ordem da justiça, do juiz, de não divulgar o nome dos dois, que depois foram condenados pelo assassinato, os dois assassinos. Mas isso só vale na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Então, como alguém da BBC, como uma pessoa da BBC reportando para emissoras de rádio no Brasil, eu não podia citar. Mas no Brasil não havia controle nenhum. Então, muitas vezes eu tinha que explicar nas minhas matérias que eu não podia dar o nome, porque todo mundo sabia os nomes no Brasil, mas eu não podia citar. Eu tinha que falar o menino A e B, não podia falar mais nada. Porque se eu falasse, eu correria o risco de parar na cadeia por ter desrespeitado a ordem de um juiz. Ao mesmo tempo, muitas vezes a mídia tem o direito, ou faz isso, que é desafiar, questionar a ordem e buscar retirar a ordem. Isso é possível também no Brasil, na estrutura jurídica brasileira, é possível tentar reverter a proibição do juiz? É possível, sem dúvida alguma. O sigilo que é instaurado a um processo, ele é questionável, sem dúvida alguma. Claro, como eu mencionei, né, no caso do STF, o problema é que questiona-se a quem, né? Então, sempre tem... Aqui a gente... Para o bispo também está abaixo do STF. A gente tem um problema aqui técnico em relação a isso, porque a nossa corte, diferente das demais cortes na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, a nossa corte ela chama para si muita coisa, muita matéria que sequer é de constitucional. Então,
isso faz com que muitas vezes a primeira decisão, inclusive, parta da nossa Suprema Corte. Isso é um problema porque às vezes as decisões são precipitadas, muitas vezes elas se tornam inquestionáveis, enfim, a gente não tem muito como dialogar juridicamente com outras instâncias se a primeira decisão parte da última. Então, esse é um problema, digamos assim, do Brasil, e eu acho que é bem específico nosso. Agora, existe com certeza também uma sensação aqui do judiciário, porque veja, não é. Se você tem acesso ao processo sigiloso e você divulga, isso não é crime, como eu disse. Mas quem revelou esse documento pode sim incidir em crime. Então, o judiciário se preocupa muito com isso, com uma possível promiscuidade, vamos dizer assim, entre jornalistas e vazadores, vamos dizer, e às vezes essa vontade do judiciário de alcançar quem vazou irregularmente algo atinge a quem eles veem, né? Aquilo, quando está no escuro você dá o tapa e às vezes pega no primeiro que tiver na sua frente. Em geral, o jornalista é sempre o primeiro que está na frente de todo mundo. Eu brinco que o jornalista ele leva sempre a culpa do mundo porque ele é o mais visível. Então, quem que revelou, quem que não revelou? Bom, na dúvida, vamos punir quem divulgou. E essa diferença entre quem revelou, às vezes de forma criminosa, e quem divulgou, às vezes de forma absolutamente lícita, é vital. E é necessário, nesse caso, não só que o jornalista tenha cuidado, como que o judiciário tenha um apuro técnico em tratar dessa sutil e absolutamente vital diferença. A gente teve, durante o período da Lava Jato, da Vaza Jato, muito essa situação, né? Enfim, vazamentos para cá, para lá, vazamentos que vieram do próprio judiciário, vazamentos que vinham de autoridades, vazamentos até obtidos de forma criminosa, enfim, tudo isso colocou uma espada sobre a imprensa, né? Qual é o interesse de se divulgar determinado fato, ou qual é a relação entre quem está revelando, divulgando e quem está... Isso tudo é muito prejudicial. A gente não pode colocar a imprensa nesse balaio como se toda ela tivesse sempre um interesse escuso. Lúcio, só para você ter uma ideia, esses dias mesmo participei de um inquérito, estava acompanhando dois jornalistas clientes e eles, numa oitiva do inquérito, e perguntava-se assim, as escâncaras, quase sem pudor, pelo político que estava promovendo o inquérito, quem pagou para essa matéria sair? Então, assim, isso virou algo tranquilo de se questionar. Isso é uma agressão. Essa diferença entre quem revela e pode ter um interesse e quem divulga, e o interesse aqui precisa ser público, precisa ser fincada, riscar-se o chão com muita força. Muito importante, André, é extremamente importante o ponto que você está reforçando. Lembrando, isso são questões éticas que a imprensa e a sociedade têm que pensar, né, e não independentemente do que é permitido ou não do ponto de vista legal. Né? A mesma coisa em relação, porque a questão de fonte também tudo bem, ninguém vaza por acidente, né? Ou raramente ocorre, que pode haver um erro, mas geralmente existe um motivo, existe uma razão, e pode ser altruístico, pode ser porque está vendo algo errado e que tem que ser corrigido, agora também pode ser para manipular, e principalmente na área de política, para danificar ou não a reputação, né, de alguém. Agora, o mesmo também acho que vale a gente pensar, né, não sei como você vê, menos uma questão de vazamento, mas questão de reportagem, a partir, às vezes, de alguma denúncia, polícia e tudo mais, que depois pode se provar falso, mas a polícia tem a obrigação de investigar, da mesma forma que a justiça depois tem que julgar, caso haja o caso vá ao tribunal, mas pode ser falso, ou podem ser inocentes, mas em algumas áreas, especialmente se a gente começa a entrar em questões de, por exemplo, crimes ligados ou alegação de crime ligado a questões de abuso sexual
ou de abuso de criança e tudo mais, o grande problema aí é que, uma vez que esteja na imprensa, o julgamento já ocorreu, né? Mesmo se forem inocentes depois, o dano é enorme. Só para checar, do ponto de vista legal, provavelmente não há nenhum empecilho, mas aí é uma questão moral, uma questão ética dos jornalistas pensarem quais serão as consequências, as possíveis consequências do que fazem, né? Com certeza. Isso, as fontes, né? Isso tem a ver também com esse momento de muito rápido, né? Um jornalismo muito rápido, urgente, breaking news. Tudo é para ontem, tudo é em um minuto, né? Saiba o que aconteceu no mundo em um minuto. Putz, como é que é possível, né? A pessoa vender essa, essa fake news. Então, isso tudo é muito relevante e muitas vezes as fontes, hoje em dia, a gente tem muitas autoridades que são fontes. A maior parte hoje das fontes é composta de autoridades, autoridades públicas, agentes públicos. E é óbvio que eles possuem algum interesse. Muitas vezes o interesse é a vaidade, enfim, acontece. Mas a gente sabe que na prática é um jogo político. Então eu revelo um fato porque eu vou, óbvio, a fonte pensa assim, eu vou revelar um fato porque ali eu vou ganhar, ou porque o meu adversário vai isso, aquilo. E os jornalistas não têm condição temporal de avaliar isso adequadamente, avaliar as consequências disso. Então, é muito, é muito complicado a gente hoje fazer essa ponderação de o que a fonte disse, qual é o verdadeiro interesse, até onde eu vou com a divulgação. Se eu abrir mão, aquela fonte vai levar aquele fato para outra pessoa e a pessoa vai divulgar e eu vou perder. E aí você leva aquilo para a chefia fala, putz, solta, porque senão o outro vai soltar. Enfim, tudo isso. E depois o jurídico resolve. Em geral, a gente sobra para a gente. Então, muitas vezes, o interesse não é público necessariamente. O interesse público existe na informação, mas a apuração feita em torno daquela notícia que chega da fonte ele não é feito da melhor forma possível, porque existe um interesse, às vezes, comercial em se revelar aquilo antes de todo mundo. E isso é muito perigoso, porque abala, às vezes, até mesmo a democracia. E mexe com crianças, como você mencionou, acho que você estava falando, me veio à cabeça imediatamente o caso da escola base, em que houve de alguma forma isso. Tem um documentário que é fantástico, sobre a escola base, que saiu esse ano na Globoplay, e ali mostra-se muito como esse contexto todo ocorreu. A ideia de querer se dar a notícia primeiro, a necessidade de dar essa notícia, enfim, seguro, seguro. E havia ali um delegado levando aquela informação adiante. Era uma autoridade que tinha passado aquela informação e tinha passado com base na oitiva de testemunhos de crianças. Enfim, também houve uma absoluta irresponsabilidade, mas em tese, era uma fonte, digamos assim, legítima, mas havia talvez a necessidade de se apurar melhor, ou a necessidade, pelo menos de eticamente, se separar o que é o fato e quem são as pessoas envolvidas no fato, de que forma eu vou divulgar isso daqui, que identidades devem ou não ser reveladas, de que forma, com qual adjetivação. Então, tudo isso tem muita relevância juridicamente no final das contas. Às vezes o que a gente está aqui chamando de lícito e ilícito depende sim da capacidade do jornalista de eticamente escolher a palavra correta, de manter um tom narrativo e não descritivo, e não adjetivar de forma sensacionalista. Tudo isso vai influenciar em como aquilo vai ser julgado ao final. A gente pode falar também por muito tempo, mas vamos, essa questão da linguagem é fundamental, né? E eu acho que uma que a gente já perdeu no Brasil, e não sei se tem como voltar atrás, que eu acho que provavelmente já perdeu o caminho aí, é o como descrever as pessoas, principalmente quando as pessoas são acusadas, mas não são julgadas.
né, que é uma distinção ainda bastante importante aqui, por exemplo. Né? Então, é o alegado, é o acusado, é o crime alegado, não é um crime, não é o criminoso. Ele só vira o criminoso, ele só vira o responsável pelo crime se julgado e condenado. Antes disso, ele é acusado de um crime, ou há uma alegação de uma. E essa nuance a gente parece ter perdido completamente no Brasil. Né? Hoje, mesmo no caso do ataque em Brasília, por mais que seja, o que me chamou a atenção é que a mídia já estava, os jornais e os jornalistas já estavam falando decidiram até por uma questão editorial de chamá-los de criminosos, de terroristas. Bem, até o julgamento a gente viu o que fizeram, mas se são, só serão depois de julgados. Né? Mas isso já se perdeu, nessa nuance foi perdido. Se perdeu até porque o público toma como uma ofensa quando você não adjetiva não usa um adjetivo de pós-julgamento. Né? Existe, por exemplo, eu mesmo, outro dia me manifestei sobre um caso, alguma questão que eram manifestações agressivas e eu disse manifestações controversas. E as pessoas todas me absolutamente revoltadas, como assim controverso? Olha o que ele disse, sim, mas não foi julgado, então é controverso. Existe ainda aquilo, está controvertido, está sub júdice. As pessoas tomam como uma ofensa, como se você estivesse escolhendo o lado do agressor ao não pré-julgar. As pessoas, por exemplo, veem às vezes o suspeito e aí aparece ele matando outro suspeito ou acusado e tomam aquilo como um passar de pano. Então, a expectativa do público é de que o jornalista julgue, acuse e encerre a questão por ali. Porque, claro, o julgamento hoje em dia no Brasil perde-se de vista. Daqui 5 anos ninguém mais lembra daquilo. Então, o momento de julgar pelo público, na sensação do público, é na hora que se noticia. E aí, como você disse, se a situação muda, e no caso da escola, foi exatamente isso, quando tudo é esclarecido tarde demais, né? E qualquer mostra ao contrário, o que importa é que já se registrou na memória coletiva a culpa, né? Mesmo se depois for provado que são inocentes. Esse caso da base, Lúcio, é interessante justamente por um ponto. Houve ali quem não foi condenado. Houve ali veículos de comunicação que não foram. E não foram por quê? Escreveram os fatos, mas não descreveram adjetivando, não descreveram acusando. Se basearam na mesma fonte, que era uma autoridade policial, um delegado, se basearam naquela fonte narraram os fatos, mas o fizeram de uma forma diferenciada. Então, às vezes, nem é você ser enganado ou não pela fonte. Às vezes você tem como se proteger da fonte, não necessariamente apurando os. Esse é um bom exemplo, aliás, de como você ter uma fonte não significa que você vai estar curado de qualquer punição judicial. Não, a fonte errou, você vai arcar com aquilo junto, em tese, junto com ela. Em geral, a autoridade tem melhor, acaba se dando melhor nos julgamentos do que os jornalistas, mas você acaba também sendo condenado. Mas ali é um bom exemplo de como é possível, pela narrativa construída pelo jornalista, se é extremamente neutra ou profissional ou cuidadosa, você talvez consiga se safar mesmo de uma fonte ruim ou de uma fonte com intenções não necessariamente adequadas. André, para concluir, eu queria fazer uma pergunta de um jeito diferente aqui. Imagine que eu esteja para começar minha carreira de jornalismo numa redação. Com a sua experiência, com a sua perspectiva, com o seu conhecimento, quais seriam os até 3 conselhos bem claros que você poderia me dar sobre o que fazer ou não fazer como jornalista? Eu acho que talvez um bom conselho aos jornalistas é, apure ao máximo o seu material,
não seja vencido pelo tempo ou pela tentação de furo ou de qualquer coisa do gênero, porque isso é muito, hoje, né, a vaidade até mesmo pode levá-lo a um absoluto desengano. Então, tenha esse cuidado com a apuração e tenha cuidado com sobretudo o ânimo que a gente fala juridicamente, o animus narrandi, né? Se apegue a isso, isso é muito importante. O ânimo de narrar, o ânimo narrativo é muito relevante. E um terceiro ponto é não coloque na sua história que não é necessário ela ser contada. Eu creio que esse ponto também é muito importante. Então, apurar, narrar sem sensacionalismos e retirar todos os personagens que não são necessários à história que está sendo contada é um antídoto contra processos judiciais. Porque, por mais que quando você tem um processo judicial contra jornalista, em geral, e o processo é perdido, em geral, é porque você exagerou na adjetivação do personagem que pertence àquela história, ou porque você trouxe à sua história personagens que não eram essenciais a que ela fosse contada, ou que essa história não tem pé nem cabeça, não se sustenta, não para de pé. Juridicamente, na frente de um juiz, esses três pontos nos ajudam muito na defesa. André, muito obrigado. Eu termino, na verdade, com um conselho também, nesse caso do veterano Lucas Mendes. Uma vez ele explicou como é que ele escrevia tão enxuto. Ele falava, eu escrevo sem pensar muito, e depois eu volto e vou cortando os adjetivos todos. Aí fica enxuto. E nesse sentido também ele está legalmente mais protegido. Então é uma ótima dica e já utilizada por bons jornalistas. André, muito obrigado.